Ô Raul, que avaliação tu pode fazer desse jogo? O Avaí teve algumas oportunidades, não conseguiu resultar em gol. E eu queria que tu explicasse também a tua opção pelo Wilker no setor de ataque. Assim, primeiramente, questão da equipe, eu achei que a proposta inicial, a equipe estava se portando bem. Até sofreu o gol, que foi o final do primeiro tempo. Na verdade, a gente fez um início de primeiro tempo muito bom. Cerca de 20, 25 minutos de jogo, numa intensidade boa, com boa marcação forte, saindo rápido para o contra-ataque. Criamos algumas oportunidades, acabamos não convertendo em gol, duas situações claras com o Wilker e Rômulo, teve uma situação de um escanteio também. E acabamos sofrendo gol no final do primeiro tempo, achei que o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado. Por a gente ter uma equipe muito jovem, eu achei que os meninos sentiram o gol. A gente iniciou o segundo tempo de uma intensidade um pouco mais baixa, não conseguiu manter o ritmo, tomou o segundo gol, sentiu bastante. Depois, com as alterações, ganhou um pouco de força e voltou a buscar o resultado, mas infelizmente não conseguimos o empate. Em relação à questão da opção pelo Wilker, como eu expliquei no início do jogo, a ideia de botar o Wilker era manter um jogador com uma característica parecida com a do Rômulo na beirada. Ter um jogador rápido para puxar o contra-ataque e ter o Rômulo na referência, que eu até achei que ele na referência fez uma boa partida. A bola estava parando nele, ele estava aproximando, estava criando oportunidades. A ideia era a questão da característica. A gente tinha a situação, o outro beirada que a gente teria para colocar seria o Tauan. O Tauan, ele nas duas últimas partidas tinha entrado e eu achei que ele não foi bem, por isso que eu optei pelo Wilker, que vinha treinando bem. Acho que ele fez dentro daquilo que eu pedi no primeiro tempo, ele conseguiu fazer. A segunda parte, ele cansou bastante, é um menino que não joga há bastante tempo. A gente tem que fazer uma avaliação de que a gente teve 3 jogadores hoje que saíram jogando, que não faziam uma partida completa há cerca de um ano, que é o caso do Wilker, do Renato e do Roger Braga. Pois é, dentro dessa formação que você colocou em campo hoje para começar a partida, 6 garotos, né, formados na base do Avaí. Até ficou aquela ponta de preocupação como esse time se comportaria diante de um time tão experiente como é a Chapecoense. Na coletiva há pouco, da Chapecoense, o Guto Ferreira disse que foi o time que deu mais trabalho para a Chapecoense até agora e que mais obrigou o Danilo a trabalhar. Isso dá para dizer que esse time está indo no caminho certo? Como eu falei no início, lá na pré-temporada e antes, a equipe vai oscilar. Não tem como a gente dizer que não vai oscilar, porque são meninos. Então, assim, e os meninos sabem disso, eu até comentei com eles agora. A gente tem que saber que a entrega foi grande, eles estão buscando uma identidade de equipe de marcação sob pressão, de que bota a bola no chão e joga. Mas a gente sabe que em alguns momentos, alguns instantes, a experiência falta. Hoje a gente teve alguns problemas em relação à questão da escalação. O Rafinha estava sentindo pré-jogo, o Judson sentiu no aquecimento e a gente teve que fazer algumas trocas. Teve a situação do João Felipe também e teve a expulsão do William na rodada passada. Culminou que a gente perdeu aqueles atletas mais experientes que vinham dando suporte para os meninos e por isso eu acho que os meninos se portaram de uma maneira boa. Da maneira que a gente espera e a gente espera que eles evoluam gradativamente. Raul, eu queria que tu falasse sobre a chance do Avaí nesse primeiro turno. Tu acha que uma derrota para a Chapecoense ainda 10 pontos, complica esse primeiro turno para o Avaí? Complica bastante, mas desde o início, quando a gente vinha falando, a gente não deu esperança em relação a título de primeiro turno. Eu sei que vocês vão pegar e vão criticar em relação a isso, mas a nossa ideia de primeiro turno é a ideia de uma montagem de um modelo de equipe, de um conceito de jogo, de os atletas ganharem esse amadurecimento de jogos para que no segundo turno a equipe já mais madura, mais formada, vamos dizer, a gente pegou uma equipe que vem jogando desde o ano passado junto. Então a gente não pode cobrar dos meninos uma coisa que de um dia para o outro eles venham a fazer. Então acho que é questão de amadurecimento, acho que realmente o turno ele fica complicado. A gente vai buscar, a gente sabe que a competição, o catarinense é muito equilibrado e a Chapecoense vai vir a perder pontos nas próximas partidas e a gente tem que procurar buscar. Caso a gente consiga chegar no primeiro turno, é interessante, mas a gente sabia que o planejamento inicial não era esse. A gente sabe que, claro que a gente busca o título de primeiro turno, mas a gente sabia que o primeiro objetivo era a montagem da equipe. É um jogo difícil contra o Chapecoense, candidato ao título, e agora já pega o Joinville na sequência. O que esperar dessa próxima partida também? Um jogo extremamente difícil, como todos os jogos do Campeonato Catarinense. A nossa grande dificuldade, eu vejo, claro que tem a questão do Joinville, que é uma equipe extremamente forte. Eu acho que a nossa grande dificuldade é estar fazendo todo o jogo fora de casa. É o tempo inteiro uma viagem em cima da outra, é o tempo inteiro gramados diferentes, situações que a gente não está adaptado e a gente tem que ir além da questão do desgaste. Então a gente vai chegar em Florianópolis agora de madrugada, não dá nem tempo dos atletas descansarem direito, amanhã à tarde já estão treinando, sábado de manhã fazem treino leve, a gente acaba nem treinando, acaba organizando em cima de imagens, de vídeos, de estatísticas e em treinamentos
mais em cima de conversas, para a gente partir para um jogo difícil como é o jogo contra o Joinville. Então, a gente sabe que essa situação tem atrapalhado bastante. Ô Raul, você já citou a questão do Rafinha, né? O porquê dele não ter começado. E aí mesmo com essa situação dele, você optou por colocá-lo no segundo tempo. Qual foi a tua intenção de colocá-lo ali? Na verdade, o Renato pediu para sair e ele seria o, vamos dizer assim, eu tinha o Judson e ele no banco nessa situação. O Rafinha tinha me comentado que ele poderia de repente conseguir jogar alguma coisa e para não, vamos dizer assim, não botar tudo a perder e arriscar de deixar um meia como primeiro volante, eu pedi para o Evandro conversar com o Rafinha e perguntar para ele se ele aguentaria jogar 20 minutos. Ele se colocou à disposição, ele falou para mim que poderia jogar esses 20 minutos. A gente sabe que não seria num ritmo muito intenso. Ele acabou ficando mais posicionado, mais por trás da bola, fazendo a bola circular. E eu agradeci ele por ele ter feito esse sacrifício em nome do grupo. Ô Raul, já aconteceu em outros jogos, hoje voltou a se repetir, principalmente no primeiro tempo. Quando o time sai em jogada rápida no contra-ataque, na velocidade, cria boas oportunidades, botando inclusive o goleiro adversário para trabalhar. Quando o time sai mais cadenciado, ele já encontra um pouco da dificuldade para chegar a essa conclusão. Por que isso acontece? É normal, quando tu sai no contra-ataque, normalmente tu tem espaço com a equipe adversária ainda em organização defensiva, ela não está totalmente organizada e é onde tu encontra mais espaço para te atacar. Quando tu trabalha na tua organização ofensiva, que a equipe adversária está posicionada, é mais difícil de tu entrar. Eu vejo que uma situação, a questão do gramado alto, ele dificulta um pouco, a bola fica um pouco lenta e gera um pouco de dificuldade. Até o próprio contra-ataque, a primeira bola de jogo, que o Rômulo teve a oportunidade para fazer o gol, ele deu o tapa e a hora que ele saiu na frente do Danilo, a bola ela levantou um pouco, ele teve que dar mais uma ajeitada e como o Danilo é muito rápido, ele encurtou e o Rômulo acabou não conseguindo fazer o gol. Então são situações peculiares da partida e a gente tem que saber trabalhar tanto em organização ofensiva quanto em transição, que é o contra-ataque. Eu queria que tu falasse dois jogadores, o Rômulo e o Caio César. Você está falando, né, que o primeiro turno para encontrar um time e amadurecer esse time para o segundo. Eles talvez sejam os dois jogadores que tenham mais maduros, pelo menos nesse início de campeonato. São aqueles que vêm jogando mais. O Rômulo já tem uma experiência da temporada passada que ele jogou bastante. Então a gente, vamos dizer assim, considera ele experiente entre os meninos, um jogador que já rodou, fez partidas contra Corinthians, Cruzeiro, fez contra equipes grandes. Então o Rômulo já é um jogador mais rodado, já está mais acostumado com o jogo. O Caio é um menino que antes de ele vir para o Avaí, ele chegou a atuar até no profissional do Vila Nova de Goiás. E foi até nesse jogo que ele foi observado que ele acabou vindo para o Avaí. Ele teve uma passagem na nossa base, que a gente achava que ele precisava lapidar algumas coisas. E esse início de pré-temporada ele é um atleta que vem se destacando bastante realmente. A gente tem que ter uma paciência em relação a eles também. A gente sabe que eles também vão vir a oscilar, mas são jogadores que já estão tendo um pouco mais de destaque, vamos dizer assim. A gente tem que ter paciência com os outros e saber que a gente precisa de atletas experientes para dar esse suporte para esses meninos. Ô Raul, antes desse jogo você já tinha citado que ia estourar a questão do desgaste físico na partida com o Joinville, até pela correria de viajar e treinar em cima de jogo. Queria que você fizesse uma avaliação sobre como estão os jogadores nesse momento, porque a gente viu até o agravante também do campo ser um pouco mais alto, né, e ter prejudicado um pouco o andamento da bola. Como é que estão os jogadores desgastados nesse momento? E para enfrentar o Joinville, você acredita que vai ter algum problema? Você já perdeu o Caio César, pelo menos, por suspensão. O Caio está fora, a gente tem o retorno do William, que volta da suspensão. A gente vai fazer uma análise amanhã, provavelmente, na questão do departamento médico, para ver como estão os atletas, caso do Rafinha e do Judson. Tem a questão do João Felipe, o Lucas Fernandes, que ficaram em Florianópolis. Fazer uma avaliação completa, passar atleta por atleta, especificamente, para a gente fazer uma avaliação e ver aqueles que estão mais aptos para atuar contra o Joinville. A gente sabe que é um momento de ter serenidade, de ter pés no chão, saber que a equipe vai continuar oscilando, saber que a gente precisa criar uma base, por isso que a gente não vem variando muito a questão da equipe, de não ficar trocando muito. A gente sabe que seriam em torno de entre 5 e 7 partidas para a gente conseguir montar uma base, para a gente começar a rodar alguns atletas dentro da equipe, dentro do grupo, para a gente conseguir poupar alguns em relação à questão de desgaste. O Raul, há pouco também na coletiva, o Guto citou o seguinte: no jogo tem o merecimento e tem a competência. No merecimento, o Avaí até merecia um empate, mas a Chapecoense foi mais competente no jogo desta noite. Você faz essa mesma leitura? Eu comentei com os atletas no intervalo o seguinte: quando tu joga contra uma equipe do mesmo porte que o teu, como é o caso da Chapecoense, que é uma equipe forte, que tem atletas de boa qualidade, quando tu cria a oportunidade, tu tem que matar o jogo.
Se tu não mata o jogo, eles acabam te matando quando eles têm uma oportunidade aqui. Aquela famosa frase do quem não faz, leva. Então a gente teve duas ou três boas oportunidades. A Chapecoense também criou uma ou duas oportunidades. A gente criou antes e aí no final do primeiro tempo a gente acabou sofrendo o gol. E como foi muito no final do primeiro tempo, os jogadores entram com aquele sentimento de, vamos dizer assim, de derrota. Então a gente tem que ter um pouco de paciência em relação a isso. A gente sabe, futebol não tem muita questão do merecer, tem muita questão da competência. A gente vai ter que ser mais competente, a gente vai ter que amadurecer com os erros. Os atletas têm que amadurecer com os erros, crescer para a gente começar a conquistar vitórias. Só para finalizar, com a ausência do Caio César, né, que está suspenso, sei que o jogo terminou agora, você ainda vai ter que aguardar toda aquela passagem do departamento médico amanhã quando chegar em Florianópolis, mas qual seria hoje uma boa alternativa para substituí-lo no jogo de domingo? A gente vai ter que avaliar as circunstâncias, como tu falou, a questão do departamento médico, a gente tem que ver a situação do Judson, ver a situação do Rafinha, a própria situação do João Felipe, ver como é que está a questão da recuperação do Renato e do Braga em relação ao jogo, não jogava há bastante tempo. Tem a questão do Chapecó, que é um jogador que também pode jogar na função que o Caio vem atuando. Então a gente tem algumas alternativas, nós vamos ter que analisar as alternativas tanto pela questão física quanto a questão de departamento médico e também pela questão de a gente partir do princípio de modelo de jogo, que a ideia não é mexer muito no modelo. Tá certo, obrigado. Técnico Raul Cabral.